Falar que o presidente venezuelano parece estar querendo ficar amigo dos brasileiros. Mano Ferreira, conta isso pra gente. Pois é, David, durante um programa de TV, mais um daqueles programas na TV estatal, Nicolás Maduro, que já virou desenho animado, né? A gente trouxe super-herói. outro dia, o Super Bigode, né? Ele agora arriscou o portunhol para pedir que os brasileiros apoiem o regime dele na Venezuela, com direito a boné do MST. Meu... Olha, e quem nos acompanha pelo rádio é ele segurando ali o boné da MST, enfatizando. E nesse evento também ele defendeu a soberania, né? A soberania nacional, lógico, né? Óbvio. E o Trump com vários navios ali atracados, né? E agora a gente não vê mais o Lula elogiando o Maduro, né? Uns meses atrás saiu aí um vídeo do Lula falando que o Maduro era um bom homem, que as pessoas elas criticavam muito o Maduro, inclusive depois que ele ganhou lá na Venezuela, ganhou entre aspas, né, porque foi uma eleição fraudada, e agora ninguém quer defender o Maduro, né, a gente não vê mais declaração do Lula a favor do Maduro, porque a coisa ficou feia, né, Estados Unidos se mostrou claramente contra o regime ditatorial do Maduro, tá querendo, né, tirar ele do poder, aumentou, inclusive, a oferta de dinheiro por ele, né, para entregar ele vivo ao governo dos Estados Unidos. Então, agora não está na moda apoiar o Maduro. Então, a gente não vê mais declaração do Lula, não vê mais declaração da esquerda a favor do Maduro, a não ser que seja ali uma esquerda mais extrema, né? Mas a gente não vê mais isso acontecer. E o Maduro tentando uma reconexão aí com a MST, né? Cara, é lamentável porque se fosse uns meses atrás, a gente veria com certeza governantes da esquerda apoiando o Maduro. Só que agora não tá na moda, não tá legal, então ninguém fala nada, só deixa o Maduro falar sozinho. Até a página 2 também, né, Gabriel? Não tem aquele apoio explícito de receber o Maduro como um chefe de Estado. Eu me lembro que o próprio presidente Lula falou que ia conversar com o Trump quando tivesse a possibilidade para tentar resolver esse conflito. Você lembra disso? Não, e além disso, além desse tipo de declaração, David, declarações sem citar nomes em vários palanques aí nos últimos meses, os quais também Lula defendeu a questão da soberania dos países, que os países lidem com suas próprias questões políticas internas. Tudo isso uma defesa velada de Maduro. E a respeito do MST, propriamente dito, nós não temos uma reconexão, porque essa conexão nunca caiu, Gabriel. O MST sempre ostensivamente defendeu Maduro quando o conflito entre Estados Unidos e Venezuela se acirrou um pouquinho mais. Já saíram também em defesa institucional e aberta, e é até difícil falar em defesa institucional, né? Porque o MST não é uma instituição, não tem CNPJ para que seja classificado como instituição, mas fez uma defesa em suas redes sociais aberta do regime de Nicolás Maduro, um regime que, enfim, está muito claro para o mundo todo, regime ditatorial, sanguinário, que persegue opositores, que mata o seu próprio povo de fome, colocou a Venezuela, que nos anos 70 era uma potência, a principal potência da América Latina, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Mesmo assim, a esquerda de Nicolás Maduro conseguiu colocar o país em estado de miséria, das pessoas comendo osso, buscando osso no lixo para poder se alimentar. Enfim, temos um grande problema social, inclusive no Brasil, em razão dos venezuelanos, dos milhares de venezuelanos que cruzam a fronteira para vir se amparar também aqui no Estado brasileiro diante da precariedade da Venezuela. Então, é triste, mas enfim, parece que não saiu tão de moda essa defesa do regime de Nicolás Maduro pelas esquerdas. Eu estava conversando com um jornalista que trabalha em Pacaraima, né, na divisa ali com a Venezuela, entre Brasil e Venezuela. Ele disse que aumentou nos últimos tempos também a quantidade de pessoas, pelo menos essa foi a percepção em relação às pessoas que convivem ali naquela região de venezuelanos entrando no Brasil. Mas isso é um movimento que vinha acontecendo desde antes das eleições. A gente comentava assim muito sobre. Tempos aumentou muito. Mas acho que o fato do processo eleitoral ter sido tão oposto a transparente, tão oposto a democrático, por assim dizer, que acabou fazendo com que mais pessoas ainda deixassem a Venezuela. Talvez esse fluxo migratório tenha por fundamento o fato de que havia uma expectativa de vitória de uma oposição, de uma reconstrução, e isso não se revelou verdadeiro, porque o Nicolás Maduro continua sentado lá. Então, as pessoas que tinham a expectativa das coisas melhorarem, agora estão fugindo da Venezuela porque viram que nada vai mudar. A não ser que haja mesmo uma intervenção, como Donald Trump tem dito por aí, nada vai mudar pelos próximos muitos anos até, sei lá, Nicolás Maduro morrer.
E ia ser um absurdo, né, a vitória da direita na Venezuela. Acho que foi 70% ou 70 e poucos por cento a 20 e tantos por cento por lá. Ia ser uma vitória realmente absurda. Só que a gente viu, né, as imagens saindo de pessoas roubando os votos nas urnas. E também, né, a gente viu ali o STF, vamos dizer assim, entre aspas, o judiciário, né, da Venezuela, apoiando Maduro a todo tempo. E aí o judiciário fez lá o trabalho colegiado, né, e declarou Maduro vencedor das eleições, sem uma transparência grande aí em relação aos votos. Inclusive foi divulgado, né, na mídia da Venezuela, saindo lá a contagem dos votos, passou de 100%. A contagem dos votos, ou seja, totalmente fraudada a eleição, muito claro, né? Uma eleição fraudulenta na Venezuela, e agora a gente tem aí essa questão em relação ao Maduro, que, na minha visão, né, tá ficando cada vez mais isolado e vai ser complicado se realmente os Estados Unidos invadir, né, ou retirar Maduro à força do poder. Aí eu quero ver o que é que vai acontecer. É muito triste a situação dos venezuelanos que saem no desespero completo da Venezuela, muitas vezes a pé, carregando o que é possível, andando com suas famílias, muitas vezes cruzando por floresta dentro ali na fronteira. Inclusive, acho que é legal se nosso público no norte, né, quiser mandar algum depoimento, mandar aí por mensagem sobre essa situação da imigração venezuelana ali na região de Pacaraima. Mas é impressionante o sofrimento e o grau de resiliência que o cidadão venezuelano que cruza a fronteira em busca de oportunidade para sonhar com um futuro melhor para si e para sua família faz, enfrentando todas as adversidades, muitas vezes literalmente a pé dentro da floresta amazônica. Não, e só para fazer um fechamento de tudo que a gente conversou, o meu incômodo com essa situação, sob a perspectiva de uma pessoa brasileira, é a falta de manifestação de forma contundente por parte do nosso governo diante de uma situação como essa. Essa questão da imigração, ela tem uma relevância muito significativa para o norte brasileiro, porque existem pessoas, existem brasileiros que acabam, talvez, tendo que dividir as suas condições com os venezuelanos que chegam buscando asilo, buscando abrigo, e nós, como brasileiros, damos este abrigo a eles, né? Não estou dizendo que é para a gente virar as costas, mas isso tem um impacto econômico, tem um impacto social no norte do nosso país. E aí, do lado do nosso país, e a gente não tem a diplomacia atuando como ela deveria atuar. Quando aconteceu tudo o que aconteceu nas eleições, o governo brasileiro demorou muito a se manifestar. E foi uma manifestação, para se dizer o mínimo, muito amena, né? Muito imparcial, do tipo, olha, vamos aguardar. E até um determinado momento eu até entendia esse posicionamento, porque tudo era muito obscuro. Mas ao longo dos dias, como o Gabriel colocou, mais de 100% de urnas apuradas, urna roubada, um monte de coisas que deixou muito claro o que estava acontecendo, e a gente não via um posicionamento firme por parte do nosso governo, sendo que isso tem impactos diretos na nossa sociedade. Diferentemente de quando, por exemplo, o presidente Lula ataca Israel, que é um conflito que a gente não tem absolutamente nada a ver, que não tem relevância direta no nosso país, e aí a gente vê uma preocupação muito maior. Tem que ter clareza. O presidente Lula e os governos do PT foram sócios diretos da ascensão e consolidação da ditadura na Venezuela. Isso desde o governo Chávez e depois com o governo Maduro. O presidente Lula chegou a gravar vídeos na campanha eleitoral de Maduro, a primeira, dizendo que Maduro, presidente, seria a Venezuela que Chávez sempre sonhou. Ele se empenhou diretamente, não apenas por meio de emprestando o seu capital político fazendo campanha, mas também nós soubemos, pelas revelações que foram trazidas no âmbito da Operação Lava Jato, com a exportação de esquemas de corrupção que financiaram a campanha de Nicolás Maduro. Então, o presidente Lula é sócio direto dessa ditadura. Por isso que nunca houve nenhuma
nenhuma sinalização, nenhuma mínima boa vontade no restabelecimento da democracia na Venezuela. O Brasil, sob a liderança do presidente Lula, foi sócio e continua, infelizmente, sendo da ditadura na Venezuela. Exatamente esse o ponto, mano. Eu iria, não no passado remoto, mas no passado recente. 2023, Maduro foi recebido no Brasil com honras de chefe de Estado. A essa altura, Maria Corina Machado já era perseguida na Venezuela, já estava proibida, inclusive de pegar um voo doméstico dentro do país. Disse isso em depoimento ao Senado brasileiro um pouco antes dessas eleições fraudulentas que nós também repercutimos aqui durante todo o processo. Então, realmente, Lula é um grande apoiador do regime de Maduro e é aquela coisa, enquanto não se posiciona veementemente contra, enquanto não se coloca como um opositor do que acontece na Venezuela, esse silêncio, considerando todo esse histórico, continua sendo apoio. Então, não só foi, como continua sendo um grande apoiador, um grande sócio desse regime, mais uma vez, ditatorial, sanguinário, que infelizmente colocou todo o povo venezuelano como refém da sua própria casa, como refém em seu próprio lar, obrigando essas pessoas a saírem de suas casas, a procurarem outros países. Tem uma cena que eu fiquei até chocado quando eu vi, acho que é algo muito absurdo, alguns venezuelanos com bolos de dinheiro, de bolívares, assim, mas muito dinheiro mesmo, várias notas, sacolas de notas, eles faziam dobraduras para venderem faróis aqui no Brasil, para comercializar o seu dinheiro como um origami, porque isso renderia mais dinheiro do que o próprio dinheiro doméstico venezuelano. Então, a situação por lá é realmente desumana, é uma crise humanitária que ocorre na Venezuela e, novamente, o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, é um dos responsáveis indiretos pelo que acontece lá. Um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então, assim, de que forma que a gente interpreta isso, senão a falta de gestão por parte do governo? É o que o socialismo faz com as economias no mundo inteiro, né? A gente está cansado de ver isso acontecendo. O Paulo Guedes falava uma coisa até interessante. O Brasil ele tem a oportunidade de ver o futuro e o passado, dependendo de onde ele quer seguir. Ele tem a possibilidade de ver o que deu certo em outros países e aplicar isso no seu país, e tem a oportunidade de ver o que deu errado e também aplicar, e aí voltar para o passado, né, que é aquele passado de uma economia mais fraca, uma economia pior, né, um socialismo instaurado, né, vamos dizer assim, e aí uma pobreza generalizada, né, todo mundo pobre igual, como foi um dia, né, sem a globalização, sem a evolução tecnológica. Então, acho que é lamentável o que acontece na Venezuela, e isso é reflexo justamente da política econômica aplicada por lá, que é o socialismo. Milton Friedman dizia, né, Gabriel? Coloque a gestão estatal para administrar o deserto e faltará areia no Saara. É isso que acontece na Venezuela, um país tão rico em riquezas naturais, mas com a gestão socialista totalmente estatizada, falta dinheiro para tudo.